Naquele período sombrio da minha vida, cada dia que se passava era um lembrete constante da perda irreparável que havíamos sofrido. Rafael, meu marido, havia sido um pilar de força e amor para mim e para nosso filho, Lucas. A noite em que recebi a notícia de sua morte, um vazio se instalou em meu coração. Um vazio que parecia crescer com cada respiração. Ele havia caído em serviço, cumprindo seu dever como policial, deixando-nos em um mundo que de repente parecia demasiadamente grande e hostil. Nos meses que se seguiram, a luta diária parecia cada vez mais insuportável. Com Lucas, então, com apenas 1 ano de idade, em meus braços, eu enfrentava cada dia com uma mistura de determinação e desespero. A necessidade de mudar para um apartamento mais modesto veio como um golpe adicional à nossa já frágil existência. Era um lugar pequeno, com paredes que pareciam absorver o frio e o silêncio da cidade à noite. A busca por um emprego se tornou minha rotina, mas a realidade cruel de não ter com quem deixar Lucas enquanto trabalhava era uma barreira quase intransponível. Foi durante uma dessas noites insones, enquanto balançava Lucas em meus braços, tentando acalmá-lo e a mim mesma, que a presença se manifestou pela primeira vez. Uma sombra mais escura do que a noite se formou no canto do quarto. Sua voz, uma mistura sibilante de tentação e promessas, falava de uma saída para o nosso sofrimento. Oferecia riquezas, um novo começo, um futuro onde o peso da dor e da perda seria apenas uma lembrança distante. Tudo o que eu precisava fazer era lhe entregar o meu filho. A cada noite que a figura aparecia, suas promessas se tornavam mais detalhadas, mais sedutoras. Falava de uma vida de luxo, sem as preocupações que me consumiam noite e dia. Um marido rico que nos acolheria em sua vida, proporcionando tudo que jamais poderíamos desejar. E em cada uma dessas visitas, a tentação crescia no meu coração. Uma semente sombria que começava a brotar em meio ao desespero. Mas com as promessas, vinha a culpa. Como eu poderia sequer considerar tal coisa? Lucas era meu sol em meio à tempestade. O último pedaço de Rafael que me restava. E ainda assim, em meus momentos mais sombrios, a proposta maligna daquela figura parecia, de alguma forma, um alívio para nossa dor sem fim. Na noite em que finalmente cedi, tomada por uma mistura de exaustão, desespero e uma tristeza profunda que parecia me engolir, preparei-me para fazer o impensável. Com lágrimas que não cessavam, aproximei-me do berço de Lucas, pronto para tomar a decisão que sabia, no fundo do meu coração, ser a mais sombria de todas. Foi então que a luz se fez. Rafael, meu amado Rafael, apareceu como um farol no meio da escuridão. Sua presença era tanto uma bênção quanto um lembrete do amor que havíamos compartilhado. Com uma autoridade que só o amor verdadeiro pode conferir, ele enfrentou a entidade sombria, sua figura etérea emanando uma luz que parecia purificar o ar. Com um gesto, libertou-nos da presença malévola, que se dissipou como fumaça ao vento. Acalmado Lucas em meus braços, enquanto as últimas sombras da noite se dissipavam, soube que havíamos sido salvos por um amor que transcendia a própria morte. A presença de Rafael, mesmo que por um breve momento, reacendeu a chama da esperança em meu coração. Ele havia nos dado uma segunda chance, um sinal de que, não importa quão profundo seja o desespero, o amor verdadeiro nunca nos deixa. Nos dias, meses e anos que se seguiram, carreguei essa noite comigo como um farol em meio à escuridão. A dor e a saudade de Rafael nunca nos deixaram. Mas agora havia algo mais. A certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. E enquanto eu e Lucas continuamos nossa jornada,
sei que, de alguma maneira, Rafael sempre estará conosco, guiando nosso caminho com seu amor eterno. Quando recebi a notícia de que faria um intercâmbio no Japão, mal podia conter minha empolgação. A ideia de viver em uma pequena cidade do interior, imergindo completamente em uma cultura tão rica e distinta, parecia um sonho. O lugar para onde fui enviado era a definição de pitoresco, com suas casas tradicionais, templos antigos e campos de arroz estendendo-se até onde a vista alcançava. Mas, conforme os dias passavam, comecei a perceber que havia mais naquela cidade do que suas belezas visíveis. Minha família anfitriã me contou sobre o Yurei no Mori, a floresta dos espíritos, que ficava às margens da cidade. Segundo eles, era um lugar de grande poder e significado espiritual, onde as almas daqueles que partiram permaneciam. Fui advertido a nunca entrar na floresta após o anoitecer, pois muitos que desobedeceram a essa regra nunca foram vistos novamente. A curiosidade, no entanto, foi mais forte que o medo. Em uma tarde de outono, decidi explorar a floresta. Os sons da cidade rapidamente deram lugar ao sussurrar das folhas e ao canto distante dos pássaros. O lugar tinha uma beleza serena, mas ao mesmo tempo sentia uma presença indescritível, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. À medida que o sol começava a se pôr, decidi voltar, mas logo percebi que havia perdido a noção de direção. Enquanto tentava encontrar meu caminho de volta, vi algo que me paralisou. Uma procissão de figuras etéreas, vestidas com trajes tradicionais japoneses, flutuava silenciosamente entre as árvores. Eram os espíritos dos antigos habitantes da cidade, dizia uma voz sussurrante que parecia vir de todos os lados e de nenhum ao mesmo tempo. Em um misto de terror e fascinação, escondi-me atrás de uma árvore, observando a procissão se afastar até que a última figura desapareceu na névoa que começava a se formar. Quando finalmente encontrei o caminho de volta, mantive a experiência para mim, temendo que falar sobre isso pudesse desencadear algum tipo de má sorte. Por mais incrível que tenha sido minha estadia no Japão, aquele momento na floresta permaneceu comigo como um lembrete constante do respeito que devemos ter pelas tradições e pelo desconhecido. A Floresta dos Espíritos não era apenas um lugar de beleza natural, mas um portal para um mundo que transcende nossa compreensão, onde o passado e o presente se encontram em um eterno enlace. Eu estava no último ano da faculdade em São Paulo, quando ouvi falar pela primeira vez da Capela dos Aflitos, um antigo templo localizado no bairro da Liberdade, conhecido por sua história macabra e relatos de aparições fantasmagóricas. A capela foi construída sobre um antigo cemitério de enforcados e diz a lenda que aqueles executados injustamente ainda perambulam por lá, buscando justiça ou oferecendo ajuda àqueles dispostos a ouvir. Movido por uma mistura de ceticismo e fascínio, decidi visitar a capela numa noite de sexta-feira, junto com alguns amigos igualmente curiosos. O lugar tinha uma aura de abandono e mistério, com suas paredes descascadas e o silêncio que parecia absorver todos os sons. Foi então que encontramos um antigo livro, escondido atrás de uma das estátuas, cujas páginas falavam de rituais antigos e pactos com entidades sombrias. Em um impulso juvenil de coragem e estupidez, decidimos tentar um dos rituais descritos no livro, não acreditando realmente que algo pudesse acontecer. O ritual pedia uma troca. Ofereceríamos nossos maiores medos e desejos em troca de sabedoria e poder.
À meia-noite, sob a luz fraca de velas, começamos a recitar as palavras antigas, sentindo uma brisa fria percorrer a sala, apesar das janelas fechadas. No momento em que terminamos o ritual, um silêncio opressor se abateu sobre nós. Então, um por um, começamos a sentir uma presença nos observando, algo antigo e faminto, escondido nas sombras. Os relatos de espíritos aflitos que havíamos lido sobre a capela, de repente pareciam brincadeira de criança, comparados à sensação de terror absoluto que experimentamos. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Sonhos vívidos e perturbadores, visões de figuras sombrias nos cantos dos olhos e uma sensação constante de estar sendo seguido. Ficou claro que o que invocamos naquela noite não era nenhum espírito aflito em busca de justiça, mas algo muito mais antigo e perigoso. Eventualmente, procuramos a ajuda de um padre local, que nos guiou através de um ritual de purificação e nos advertiu sobre os perigos de mexer com forças que não compreendemos. As aparições e os sentimentos de perseguição diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. A experiência na Capela dos Aflitos me ensinou a respeitar os limites entre o mundo dos vivos e o dos mortos, uma lição que carrego comigo até hoje. Após anos vivendo em um frenesi urbano, decidi que era hora de uma mudança. A oportunidade surgiu quando herdei uma antiga casa de campo em Portugal, na pequena e isolada vila de Monsaraz. A ideia de restaurar a casa e mergulhar na tranquila vida rural era tentadora. A propriedade, apesar de bela, carregava a aura pesada de séculos passados, com suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo e um jardim selvagem que parecia guardar segredos. Os primeiros dias foram consumidos com reparos e conhecendo os locais. Entre eles, destacava-se o velho jardineiro, Senhor Antônio, que cuidava dos jardins da casa há décadas e conhecia histórias que muitos preferiam esquecer. Ele me advertiu sobre a maldição da casa, uma série de desgraças que acometia todos os seus habitantes. Rindo, ignorei as advertências, convencido de que não passavam de superstições. À medida que os dias passavam, estranhos fenômenos começaram a ocorrer. Sussurros nas sombras, objetos desaparecendo ou sendo encontrados em lugares impossíveis e sonhos perturbadores invadindo minhas noites. Em busca de respostas, confrontei Sr. Antônio, que, com relutância, revelou a verdadeira história da casa. Séculos atrás, foi palco de um brutal assassinato familiar, cujas almas atormentadas nunca encontraram repouso. Desesperado, busquei ajuda na vila, onde conheci uma mulher chamada Clara, conhecida por sua sensibilidade ao sobrenatural. Juntos, decidimos realizar um ritual para apaziguar os espíritos. No entanto, à medida que o ritual progredia, uma força violenta se manifestou, ferindo Clara gravemente e deixando-a à beira da morte. Com Clara hospitalizada e a casa mostrando sua verdadeira natureza malévola, percebi que as advertências do Sr. Antônio eram reais. O final veio de forma abrupta e violenta. Uma noite, a casa pegou fogo de maneira inexplicável, consumindo tudo. Escapei com vida por pouco, mas as chamas não apenas destruíram a estrutura física, elas levaram consigo qualquer vestígio da maldição, deixando para trás apenas cinzas e perguntas sem resposta. Clara sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma, assombrada por visões e um profundo terror. Eu, por outro lado, deixei Portugal com muito mais do que cicatrizes físicas. Carrego comigo o peso da verdade sobre o que habita entre nós e o preço da ignorância. A casa em Monsaraz, agora um monte de ruínas, serve de lembrete para os locais sobre os perigos de mexer com o que não se compreende. E para mim, uma memória eterna do preço da curiosidade e do peso das histórias que as velhas paredes podem conter.
Eu sempre soube me virar com as palavras e os sinais. Meu nome, Esmeralda, carregava um eco de mistério e promessa. Uma marca que eu soube explorar bem ao longo dos anos. O trailer em que vivia, estacionado na periferia da cidade, era meu palco, decorado com tecidos coloridos, símbolos místicos e velas aromáticas, criando a atmosfera perfeita para os que buscavam um vislumbre de seu futuro. Meus dias começavam ao entardecer, quando as sombras alongadas criavam o cenário perfeito para o mistério. Os clientes vinham com suas dúvidas e desejos, e eu os recebia com um sorriso acolhedor e olhos penetrantes, praticados no espelho para transmitir uma sensação de profunda conexão espiritual. Um jovem casal preocupado com a fidelidade um do outro foi um dos meus casos memoráveis. Com gestos teatrais, distribuí as cartas, observando suas reações a cada figura revelada. Eu tecia histórias de lealdade testada, mas nunca quebrada, sabendo que o que eles realmente buscavam era a reassuração um do outro. Suas expressões aliviadas e a generosa gratificação que deixaram ao sair eram a prova do meu sucesso. Houve também a velha senhora, temerosa de que sua saúde a abandonasse antes que pudesse se reconciliar com o filho distante. Com voz suave, falei de cartas que supostamente indicavam uma reconciliação próxima, uma invenção minha para acalmar seu coração angustiado. Ela chorou, agradecida, e suas mãos trêmulas me entregaram mais do que o habitual ao sair. Eu observava sua silhueta desaparecer na noite, sentindo uma pontada de culpa que rapidamente afogava sob a justificativa de que lhe havia dado algum conforto, mesmo que baseado em ilusões. Cada encontro era uma performance, e eu me deliciava com a facilidade com que podia moldar as percepções e emoções dos meus clientes. O poder de ditar alegria, esperança ou mesmo medo era intoxicante. Eu justificava meus atos com a crença de que não causava mal, que as pequenas mentiras eram para o bem maior de dar às pessoas o que elas queriam ouvir. Até aquela noite nevoada que mudaria tudo. Não houve batidas na porta, apenas um súbito arrepio que fez as velas ao redor da mesa dançarem freneticamente. Ele estava lá, um homem cuja presença parecia drenar o calor do ambiente, pedindo por uma leitura. Meu coração batia forte, mas a curiosidade e o hábito profissional me impeliram a convidá-lo a sentar-se. À medida que as cartas se espalhavam pela mesa, algo inexplicável aconteceu. Elas se moviam sozinhas, formando padrões que eu nunca tinha ensinado a elas. Um medo primitivo se apoderou de mim. Eu estava perdida em um mar de imagens de dor e desespero. As cartas mostrando um inferno de trevas eternas, reservado para aqueles que ludibriam a fé alheia. Eu queria parar. Queria gritar que era tudo uma farsa, que eu não era quem ele pensava. Mas a voz dele cortou o silêncio. Um sussurro que contava histórias de almas condenadas por seus enganos, descrevendo com precisão aterradora o inferno que as cartas revelavam. Quando a última carta, o diabo, surgiu à minha frente, com olhos que pareciam me encarar, um terror gelado me envolveu. Fechei os olhos, desejando que tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Ao abrir os olhos, a presença havia desaparecido e as cartas estavam embaralhadas, inertes sobre a mesa. A atmosfera opressiva se dissipou, mas a lembrança daqueles momentos permaneceu, uma cicatriz na minha consciência. Nos dias que se seguiram, a dúvida e o medo me acompanharam. Aquele encontro, real ou não, havia exposto a fragilidade do meu ofício. Refleti sobre o impacto das minhas palavras na vida das pessoas que vinham até mim em busca de consolo ou direção. Com o tempo,
decidi que não poderia continuar no mesmo caminho. Dediquei-me a estudar verdadeiramente as cartas, a entender a profundidade e a responsabilidade que vinham com elas. Aprendi que a verdade, mesmo quando dura, tem seu próprio poder de cura e transformação. Aquele encontro sinistro talvez tenha sido uma alucinação, fruto do cansaço e da culpa, mas serviu como um ponto de virada. Ensinou-me que brincar com as esperanças e crenças das pessoas era um jogo perigoso, um que eu não queria mais jogar. Agora, busco na minha arte uma forma de iluminar, não de enganar. E a cada leitura que faço, lembro-me daquela noite, do medo que senti e da promessa silenciosa que fiz de respeitar o poder das cartas e das histórias que elas têm para contar.